Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o André Lucena, bem-vindos ao Resenha do Lucena para falar sobre o sorteio da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Ambos serão realizados nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, a partir do meio-dia, 12 horas, horário de Brasília e também horário lá no Paraguai. Sorteio que não vai contar com a participação presencial, né, de dirigentes dos clubes brasileiros, por exemplo, e de todos os outros. Na Libertadores são 6 times brasileiros, na Copa Sul-Americana 3 times aqui do nosso país, e o sorteio também que vai ser bacana porque vai homenagear os 80 anos do nosso Rei Pelé completados nesta sexta-feira. Eu vou explicar um pouquinho como é a divisão dos potes em ambas as competições. Na Libertadores, os dois potes, nós temos 4 times brasileiros no pote 1, 2 times brasileiros no pote 2 e todos podem se enfrentar nesse sorteio sem distinção por clubes do mesmo país ou por clubes que se enfrentaram na fase de grupos. Então, por exemplo, pode acontecer um Grenal nas oitavas de final. Já imaginaram? Já rolou o Grenal, 2 jogos aí na fase de grupos, como o Grêmio está no pote 1 e o Internacional no pote 2, dependendo do sorteio, pode sim rolar um Grenal nas oitavas de final. Lembrando que todo mundo do pote 1, que foram os primeiros colocados dos grupos, tem a vantagem, né? Não tem torcida, mas tem a vantagem de decidir o segundo jogo em casa. Mas esses pontos não são acumulativos. Então o Palmeiras, por exemplo, que teve a melhor campanha no geral, ele se chegar até a final, tanto nas oitavas como nas quartas e nas semifinais, ele decide o segundo jogo em casa. Na final não, porque o final vai ser em jogo único realizado no Maracanã, né? Então vou falar aqui o pote 1, já pela ordem da pontuação dos clubes, para vocês verem os que fizeram a melhor campanha, né? Então o Palmeiras foi o primeiro com 16 pontos, à frente do Santos por saldo de gol, Flamengo é o terceiro, Nacional do Uruguai, Boca Juniors da Argentina, River Plate também da Argentina, Jorge Wilstermann da Bolívia e o Grêmio. No pote 2, Racing fez 15 pontos da Argentina. Na segunda colocação, o Guarani do Paraguai, Independiente del Valle do Equador, LDU também do Equador, Atlético Paranaense Internacional, Delfim do Equador e o Libertad do Paraguai. Se a gente pegar 6 clubes brasileiros, 3 argentinos, 3 equatorianos, 2 paraguaios, 1 uruguaio e 1 boliviano. Curiosamente, nenhum time chileno, o Chile que ganhou 2 Copas Américas recentemente, uma delas com o Jorge Sampaoli, e também nenhum clube colombiano. Eu vou falar um pouquinho aqui da colocação, né, o atual momento de cada um dos clubes nos seus torneios nacionais. O Palmeiras é o 8º colocado só no Campeonato Brasileiro, o Santos é o 5º colocado no Brasileirão e o Flamengo vice-líder atrás do Internacional. O Nacional foi campeão uruguaio na última temporada, assim como o Boca Juniors, que foi o campeão argentino, o River Plate foi o vice, e o Jorge Wilstermann terminou na 5ª colocação. Na realidade, ele está na 5ª colocação do Campeonato Boliviano. O Grêmio é o 11º. Então essa é a situação dos clubes que estão no pote 1. No pote 2, o Racing terminou o Campeonato Argentino na 4ª colocação, o argentino que ainda não retomou as suas atividades. O Guarani terminou em 4º também no Apertura do Campeonato Paraguaio, que foi vencido pelo Cerro Porteño, do Francisco Javier Arce, ex-lateral do Grêmio, ex-lateral do Palmeiras. O Independiente del Valle ficou em 2º no primeiro turno do Campeonato Equatoriano, que foi vencido pela LDU. O Atlético Paranaense, neste momento, está na zona de rebaixamento no Brasileirão, é o 17º. O Inter, como eu disse, é o primeiro colocado do Brasileirão. O Delfim, que se classificou em 2º no grupo do Santos, deixando para trás o Olímpia, por exemplo, do Paraguai, que é o grande adversário do Cerro Porteño. O Delfim terminou em 8º no primeiro turno do Campeonato Equatoriano, que foi vencido pela LDU. Então vive um momento bem ruim o Delfim no Campeonato Equatoriano. E imagino que todos os clubes do pote 1
queiram pegar o Delfim, né? E o Libertad terminou em terceiro no Apertura do Campeonato Paraguai. Então eu acho que os clubes do pote 1 com certeza temem o Internacional e o Atlético Paranaense, principalmente os brasileiros, né? E aí também o Independiente Del Valle, um Racing da Argentina, LDU também tem altitude, foi campeão do Equatoriano. E aí os clubes mais fraquinhos aí seria o Guarani do Paraguai, o Delfim e também o Libertad do Paraguai. Eu já quero até palpite de vocês para vocês comentarem aqui embaixo falando quais clubes vocês acham que são mais fáceis aí para os times brasileiros enfrentarem nas oitavas de final da Libertadores, completando então na Sul-Americana, são 32 equipes classificadas, divididas em 2 potes. No pote 1, os 6 times com a melhor campanha na primeira fase da Sul-Americana, mais 10 times vindos da Libertadores. A Libertadores, todos os terceiros colocados vão para a Sul-Americana. Então o São Paulo está nesse bolo aí, o Peñarol do Uruguai, Júnior Barranquilla, Bolívar da Bolívia, Universidade Católica do Chile, Estudiantes de Mérida da Venezuela, Caracas da Venezuela e também o Defensa e Justiça da Argentina. Todos esses vão com os outros dois, o Tolima e o Tucumã, que caíram na primeira fase da Libertadores. E aí na Sul-Americana, no pote 1, tem o São Paulo, tem o Bahia e o Peñarol. São os clubes mais importantes. No pote 2 tem o Vasco, tem o Independiente da Argentina que eliminou o Fortaleza do Rogério Ceni. Seria legal a gente ver o Fortaleza, mas tem também Vélez Sarsfield, Lanús, União Santa Fé, que eliminou o Atlético Mineiro, que era treinado pelo Dudamel, o Atlético Nacional da Colômbia. Eu acho que esses são os clubes aí que os times brasileiros, o Bahia e o São Paulo, não querem enfrentar na segunda fase da Sul-Americana. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, comenta aqui embaixo quais times o seu time não queria enfrentar de jeito nenhum, tanto nas oitavas da Libertadores como na segunda fase da Sul-Americana. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Resenha do Lucena, fique à vontade para se inscrever, ativar o sininho também para receber todas as notificações do canal, beleza? Valeu, brigadão e um ótimo final de semana a todos aí.